Muito bem, queridos, nós estamos nesse ano com um tema básico que é o centro da vontade de Deus e estamos estudando descobrindo na vida de vários personagens o que representou, o que foi a vontade de Deus para a vida de cada um deles. O meu tema hoje é a respeito do discípulo Tomé, um dos 12 de Jesus. Vamos orar novamente? Senhor, precisamos de Ti neste momento, carecemos da Tua graça, carecemos, Senhor, da Tua palavra viva em nossas vidas, em nossos corações. Precisamos que Teu Espírito nos transforme segundo a imagem, segundo a pessoa de Cristo. E usa esse tempo, Senhor, usa essas palavras, usa a Tua palavra, Deus, para operar em nós a Tua boa vontade. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você desejar abrir, Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 4, é a chamada dos discípulos. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, é fascinante quando nós estudamos as características dessas 12 pessoas. Há um livro excelente que fala sobre cada um deles e como Jesus os treinou, e se chama O Treinamento dos 12, de A.B. Bruce. Esse é um dos melhores livros que eu já vi. Fala sobre o discipulado de Jesus sobre esses 12 homens. Então eu queria deixar essa recomendação para vocês. Amados, esses são homens que Jesus escolheu para a missão mais importante do mundo, além, é claro, da missão dele próprio. E quando Jesus foi escolher esses homens, amados, ele não foi a Jerusalém, escolheu pessoas religiosas, consagradas, pessoas intelectualmente capacitadas. Não, irmãos. Quando Jesus escolheu essas 12 pessoas, eram pessoas comuns, como cada um de nós, com pontos positivos e negativos, qualidades e fraquezas, mas com um único requisito básico: um coração voltado para Deus. Alguns eram rudes pescadores. Você já encontrou com um pescador? Você já foi na praia e encontrou um pescador de verdade? Na maioria das vezes, uma pessoa rude, uma pessoa assim, sem muitos modos, uma pessoa muito machucada, muito experiente, né, trabalhada. Alguns eram rudes pescadores, um era cobrador de impostos, e o restante deles nós nem sabemos qual era a sua profissão. Desculpa. O único que se sobressaía entre eles, humanamente falando, era Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Exceto Judas Iscariotes, que era da Judéia, todos os outros 11 eram da Galileia, região conhecida como Galileia dos Gentios. Mateus capítulo 4, versículo 15, enfatizando a grande mistura de judeus com gentios e, por consequência,
uma região menos pura em termos religiosos e culturais. Irmãos, não se tem notícia de nenhum profeta do Antigo Testamento que tenha vindo da Galileia. A ponto dos fariseus, quando souberam que Jesus era de Nazaré, eles disseram: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então eles desprezavam as pessoas daquela região. E sendo Jesus de Nazaré, ou seja, tendo crescido em Nazaré, eles falam: olha, de lá não tem profeta. E isso refletia um preconceito de que a Galileia não era visto como uma região de origem de pessoas realmente espirituais. Era uma região de pessoas pobres e desprezadas. Olhando para o Brasil, irmão, você vem à sua mente alguma região pobre e desprezada? Pois bem, era como se Jesus tivesse escolhido 11 dos 12 apóstolos dessa região que ninguém dava muito valor. Também quando vemos esses homens, o temperamento de cada um deles era totalmente diferente. Não temos tempo para explicar os detalhes, mas de forma geral são esses os temperamentos dos discípulos. Alguns eram sanguíneos, ou seja, extrovertidos, comunicativos, como Pedro, André e João. Outros eram coléricos, determinados, enérgicos, líderes por natureza, como Tiago, irmão de João, Simão Zelote, Mateus e Filipe. Outros eram fleumáticos, calmos, discretos, como Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu e Tadeu. Não temos tempo de entrar em detalhes, confirmando essas características, tá certo? Mas ainda haviam 2 melancólicos, sensíveis, analíticos, pensativos, como Judas Iscariotes e Tomé. E aqui, irmãos, nós podemos tirar 2 lições. Em primeiro lugar, Deus nos ama da maneira que nós somos. Nós não precisamos nos tornar pessoas diferentes ou imitar o jeito de ser de pessoas que admiramos ou líderes que conhecemos. Não, irmãos. Deus deu a cada um de nós características, um temperamento, uma forma de ser, e Ele nos ama da maneira que nós somos. Você não precisa se transformar num pregador ou ter o estilo de um pregador famoso ou de algum líder. Não, irmão, é você mesmo, da maneira que Deus te criou, com o seu temperamento. Agora, é claro, o Espírito Santo precisa trabalhar em cada um de nós, porque cada um desses temperamentos tem pontos positivos, mas tem também pontos negativos. E Deus, o Espírito Santo, precisa nos moldar segundo o caráter de Cristo. Vamos então, desses 12 homens, falar um pouco sobre Tomé. E eu queria ler uma página de um livro. Esse autor aqui, Alexander White, ele escreveu algumas coisas sobre Tomé extraordinárias. Ele diz assim: Tomé é a anatomia da melancolia. Pedro tinha um temperamento tão ardente e entusiasta que sempre falava, ao passo que Tomé era melancólico demais para falar muito. Sempre que falava, era das profundezas do seu coração hipocondríaco. Já era a última semana de vida do seu mestre antes de termos Tomé ao menos uma vez abrindo a sua boca. E a ocasião de sua primeira declaração melancólica foi esta: Lázaro estava doente de morte em Betânia. E quando Jesus soube que seu amigo estava muito doente, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Rabi, responderam eles, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? E foi quando Tomé viu que seu mestre estava caminhando direto para as mandíbulas de certa destruição que ele disse, em triste abandono de todas as suas esperanças: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé tinha certeza em seu coração agourento de que seu mestre nunca deixaria a Judéia com vida. Tomé amava o seu mestre mais do que a própria vida e, portanto, decidiu morrer com ele. E, de fato, essa determinação não foi muito difícil para Tomé aceitar. Naquela época, especialmente naquela semana, Tomé tinha um ambiente bom para toda a sua ansiedade, desânimo e melancolia.
toda uma vida de melancolia constitucional e circunstancial, a essa altura se instalaram em Tomé e tomaram a posse absoluta e tirânica dele. Então, sua morte certamente iminente, o atraso inexplicável e o desaparecimento do seu reino prometido de Jesus, toda aquela dúvida, medo, desânimo e desespero encontraram-se no coração melancólico de Tomé, até que tudo tomou posse absoluta dele. E até que dizia às vezes a si mesmo que seria a melhor coisa que poderia acontecer se ele pudesse morrer de uma vez para acabar para sempre com aquelas dificuldades, atrasos e decepções amargas e insuportáveis. A vida de discipulado, no seu melhor, nunca foi muito satisfatória para o coração de Tomé, e ultimamente estava se tornando absolutamente insuportável para aquele homem melancólico e taciturno. Vamos, disse ele, para morrermos com ele. Irmãos, Tomé é lembrado principalmente pelo seu episódio de dúvida em relação à ressurreição de Jesus, o que lhe valeu o apelido de Tomé o Incrédulo. Mas não era só ele que era incrédulo. Todos os discípulos eram incrédulos. Se estudarmos com cuidado o relato da ressurreição nos 4 evangelhos, nós vamos ver a seguinte sequência de fatos. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que foi aos 11 contar a boa nova. E o texto bíblico diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Nenhum acreditou. Depois chegaram Joana e Maria, mãe de Tiago, confirmando a eles que Jesus realmente ressuscitou. Novamente, os 11 não acreditaram nesse relato. A seguir, Jesus se manifesta a 2 discípulos no caminho para Emaús. Imediatamente eles voltam e contam aos 11 que tinham se encontrado com Jesus, mas isso não foi o suficiente. Finalmente, quando Jesus aparece entre eles, eles custam a acreditar nos seus olhos, achando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Mas Jesus lhes diz: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Portanto, irmãos, todos se recusaram a acreditar na ressurreição de Jesus, mesmo com o testemunho de várias pessoas. Inclusive, quando o próprio Jesus aparece entre eles, ainda sobem dúvidas aos seus corações. Que homens incrédulos! Todos eles. Não era só Tomé que era incrédulo. Todos aqueles homens eram incrédulos. Mas, infelizmente, Tomé não estava nesse momento em que Jesus aparece para os 10. E quando eles contam para Tomé que viram o Senhor, Tomé faz uma infeliz declaração que revela um coração muito mais incrédulo do que os demais. Ele diz assim: se eu não vir as marcas, se eu não colocar o dedo, se eu não puser a mão, de maneira nenhuma eu crerei. Aqui sim temos um homem extremamente racional e tardio para crer. Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero colocar a mão, porque se eu não fizer isso, eu não vou acreditar. Irmãos, mas como Tomé chegou a esse ponto de tamanha incredulidade? Se estudarmos os evangelhos, nós vamos descobrir algumas características que o levaram a tal ponto de incredulidade. Nós temos poucas passagens sobre Tomé, 3 basicamente, nós vamos usar elas para tentar extrair dali como esse homem era. Primeira característica de Tomé: pessimismo. A primeira vez que Tomé aparece nos evangelhos, como já vimos aqui em João capítulo 11, na ocasião da ressurreição de Lázaro. Jesus estava na Galileia e quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, decidiu ir para a Judéia. Então Tomé diz aos seus condiscípulos, Jesus tinha 12 e cada um desses 12 tinha outros discípulos, né? A Bíblia fala condiscípulos. Tomé diz a eles: vamos também nós para morrer com ele. E aqui vemos a primeira característica de Tomé, um enorme pessimismo. Irmãos, o pessimismo é companheiro inseparável da incredulidade. Você se lembra do relato dos homens que foram espiar? Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra.
Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, um cacho de uva precisou 2 homens colocarem um pedaço de pau no ombro para carregar um cacho de uvas. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Pessimismo, irmãos. Eles viram que a terra era boa, mas olharam para as dificuldades, falando: não vai dar, nós vamos morrer. Irmãos, isso é pessimismo. Será que você já encontrou cristãos assim, que só pensam no pior? Eles nem sequer consideram a possibilidade de um agir de Deus no meio das dificuldades. Sempre veem tudo com um óculos escuro. Parece que tudo é negativo, tudo vai dar errado. A cruz é aquela coisa que vai oprimir e vai destruir eles. Irmãos, essa é uma característica forte das pessoas melancólicas, como no caso de Tomé. Deixe-me perguntar, meu querido, como nós estamos nos comportando diante das dificuldades da vida? Com uma atitude pessimista, realista ou com fé de que Deus será por nós? Nós temos 3 opções: pessimismo, realismo e fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, mas a característica dos melancólicos, e eu tenho algumas características melancólicas em minha vida, é só ver coisa ruim. Quando eu era solteiro, eu falava assim para mim: Jesus está voltando, não vou casar não. Não vai dar tempo. E eu louco para casar. A gente só vê as coisas de uma maneira pessimista, irmãos. Pessimista. Queridos, nós podemos fixar tanto os nossos olhos nos acontecimentos e realidades dessa vida terrena, que podemos nos esquecer das realidades espirituais garantidas pela vitória de Cristo no Calvário. Há um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: atentando nós não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o reino de Deus, para o poder do Messias sentado no trono dos céus, irmãos, não tem tempo ruim, mesmo que a nossa vida vá para a morte. O que me chama muito a atenção ali no livro de Daniel, quando Nabucodonosor faz aquela imensa estátua e ordena a todos se prostrarem diante dela, e como uma ordem, quem não fizesse aquilo ia ser queimado numa fogueira. E aí os 4 amigos de Daniel, 3, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se prostraram. Chegaram algumas pessoas lá para Nabucodonosor e disseram: olha, aqueles ali não estão te obedecendo, Nabucodonosor. E Nabucodonosor ficou furioso e disse para aqueles homens: vocês não vão se prostrar? Não vamos nos prostrar. Então eu vou mandar vocês para a fogueira. E aqueles homens responderam assim: se o Deus que nós cremos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar,
nós não nos prostraremos à sua imagem, Nabucodonosor. Nós vamos enfrentar a morte, nós vamos morrer. Irmãos, é muito maravilhoso ver esse tipo de coragem. Se o Deus que servimos quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, mas se Ele não quiser, não importa. Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua no trono e nós não vamos nos prostrar. Muito bonito, irmãos. Muito bonito. Então, a primeira característica que nós vemos na vida de Tomé é um pessimismo exagerado. Nós precisamos cuidar, porque a nossa natureza humana é muito tendente, ou muito inclinada a esse tipo de atitude. Você só vê as dificuldades, você só vê nós estamos passando dias difíceis, esses são os últimos dias, irmãos, é um privilégio nós vivermos nesses dias e darmos um bom testemunho de Cristo Jesus. É um privilégio muito grande e nós devemos estar contentes no sentido de que Deus nos escolheu para esses dias. E se Ele nos escolheu, irmãos, é porque Ele vê em nós capacidade, é porque Ele vai conceder graça, é porque as coisas, as circunstâncias não vão nos derrubar, não vão nos distrair, nos destruir, não vão nos vencer. Então, a primeira característica de Tomé é um pessimismo exagerado. Isso é muito do caráter das pessoas melancólicas. Segunda característica de Tomé, dúvida no coração. A segunda vez que Tomé aparece no relato bíblico é quando Jesus está proferindo o seu último discurso antes de morrer. Ele diz que ele vai para o Pai preparar lugar para recebê-los. E acrescenta: e vós sabeis o caminho para onde vou. João capítulo 14. Tomé então disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Irmãos, o problema do pessimismo é que junto com ele vem as dúvidas. As dúvidas. Tomé quer mais detalhes, ele quer explicações mais claras, racionais, convincentes. Mas, irmãos, muitas vezes na nossa caminhada de fé, Deus não nos dá detalhes. Ele apenas aponta o caminho e fala o primeiro passo. E se nós quisermos mais detalhes para obedecer, isso não vai acontecer. Nós não vamos obedecer. Você se lembra da promessa de Deus para Abraão? Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Irmãos, Deus não deu detalhes para Abraão, Deus não falou nem aonde era a terra prometida. Ele disse: sai, eu vou te mostrar no caminho aonde que a terra que eu preparei para você. Irmãos, alguns anos atrás foi uma missionária lá onde eu reunia, unidade cristã Zona Sul, e foi lá e pregou, e uma palavra muito abençoada. Aí acabou a pregação, ela tinha um voo, e algum irmão da igreja levou ela, deu carona ela até o aeroporto. E chegou lá, e esse irmão falou assim: aqui, irmão, uma oferta para você. E ela pegou aquela oferta para comprar passagem de avião. Irmão, imagina, foi isso que aconteceu com Abraão. Essa irmã, ela sabia que Deus, que ela ia voltar de avião, mas ela foi sem ter nenhum dinheiro, irmão. Isso é que é fé. Isso é que é fé. E chegando lá, com a oferta que ela recebeu, o irmão viu, ela abriu o envelope, agradeceu e foi lá no ticket e comprou a passagem de volta. Ô, irmão, é brincadeira, né? Essa irmã foi o que aconteceu com Abraão. Deus disse assim: olha, vai. Meu Deus, para onde que eu vou? Qual direção? Norte, sul, leste, oeste? Vai, Deus já te falou para você ir, mas Ele não falou, não deu. Irmãos, é assim na nossa caminhada de fé.
Deus mostra a direção e ele diz o passo seguinte, mas não dá detalhes. Mas Tomé queria saber mais detalhes. Ele é uma pessoa extremamente racional, extremamente... ele tem que ter todos os dados antes de ir. Não, irmãos. Não é assim na vida com Cristo. Não adianta ficar questionando Deus. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou sobreviver? Ou então, Deus, eu te obedeci. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado para merecer isso? Eu já vi essa frase. Vários irmãos passando por muita dificuldade. A gente dá um desconto porque são irmãos novos na fé. Porque esse tipo de frase, irmãos, o que eu fiz para merecer isso? Irmãos, isso não deve estar na boca da gente. Como o Filipe disse aqui, a nossa vida é composta por etapas. E a dificuldade ela não dura para sempre, é uma etapa que nós estamos passando, mas Deus, quando Ele nos permite passar por deserto, não é o objetivo dele que nós morramos no deserto. O deserto é um lugar de passagem para uma coisa melhor ainda do que aquilo que nós experimentamos até hoje. John Blanchard, ele tem uma frase muito maravilhosa. Ele diz o seguinte: a fé que não vai mais longe do que a cabeça nunca pode trazer paz ao coração. A fé que não vai mais longe do que a cabeça nunca pode trazer paz ao nosso coração. Há um poema muito bonito de uma irmã em Cristo que viveu no final do século XIX, chamada Anne Johnson Flint. Ela foi uma poesia e compositora cristã, conhecida por muitos hinos que exaltam a fé em Deus em meio ao sofrimento. E a sua vida foi marcada por muitas dificuldades, mas também por uma fé inabalável que se reflete profundamente nas suas canções e poemas. Um desses poemas é o seguinte: Deus não prometeu céus sempre azuis, veredas ornadas de flores por toda a nossa vida. Deus não prometeu sol sem chuva, gozo sem pesar, paz sem sofrimento. Mas Deus prometeu força para o dia, descanso para o labor, luz para o caminho, graça para todas as provações, auxílio do alto, compaixão inesgotável, infinito amor. Irmãos, a nossa vida não vai ser uma vida, vem para Jesus e acabar os seus problemas. Irmãos, esse é o falso evangelho. Não, as dificuldades fazem parte da vida cristã. E Jesus deu o exemplo. Quantas tribulações ele passou? O apóstolo Pedro diz que a vossa fé mais preciosa do que o ouro. E como que a nossa fé se torna mais preciosa do que o ouro? Quando passamos por várias provações. Por várias provações. E louvado seja o Senhor, Deus não permite tentação ou provação além das nossas forças. Meu querido, minha querida, pare de questionar a Deus e os seus caminhos. Pare de querer resposta para todas as coisas que acontecem na sua vida. Apenas entregue-se a Deus e confie. Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você sabe, irmãos, muitas vezes a resposta que nós buscamos e queremos não vai ser uma resposta intelectual. A resposta não vai ser uma explicação, mas vai ser uma pessoa, Cristo. Felipe falou de Jó aqui conosco hoje. Irmão, se você ler o livro de Jó, você vai ver quantas perguntas Jó fez para Deus. Um monte de perguntas. E você vai... Nós sabemos, né? O escritor diz o que aconteceu na realidade espiritual, mas Jó não estava sabendo disso. E ele questiona muito a Deus. Agora, o interessante é que você acaba de ver o livro, Deus não respondeu nenhuma pergunta que Jó fez a ele. Nenhuma. Deus simplesmente se revelou a Jó. Isso bastou. Irmãos, nós queremos às vezes explicações racionais. Mas o que Deus vai nos dar é uma revelação dele mesmo. E isso compensa tudo que nós passamos.
foi o que Tomé perguntou ao Senhor. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou: eu sou o caminho, Tomé. Eu não vou te falar, eu sou o caminho, permanece em mim, habita comigo, persevera na minha presença. Essa é toda a resposta que nós precisamos, irmãos. Cristo. Ele não vai explicar por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Deus não vai nos dar satisfações, irmãos. Ele quer que nós creiamos e nós confiemos nele. E essa é a segunda característica de Tomé: dúvida, dúvida, dúvida. Senhor, nós não sabemos. Jesus estava falando muitas vezes, até nós quando lemos os evangelhos, a gente fica assim, não estou entendendo o que Jesus está querendo dizer com isso. Mas Tomé foi aquele que levantou e perguntou: como é que é isso, Jesus? Como é que faz isso? Aonde que é o caminho? Por onde que eu vou passar? Jesus só disse para ele: eu sou. Portanto, irmãos, algumas respostas que nós buscamos: Deus, por que aconteceu aquilo na minha vida? Deus, por que eu estou passando por essa tribulação? A resposta, meu amado, vai ser uma revelação dele. Isso é o suficiente. Quando Deus se revelou para Jó, lembre-se, Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó, nenhum questionamento. Mas quando Deus se revelou, Jó falou o seguinte: olha, agora eu me abomino, agora eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, o plano de Cristo na nossa vida não pode ser frustrado. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus somos nós, não é o diabo. Não são as circunstâncias, não são os inimigos, somos nós. Portanto, como diz Filipe, irmãos, continue caminhando, não pare. O momento é difícil, a tribulação está forte, mas não pare não, continua. Se for necessário, você pede: Senhor, me dá graça para eu prosseguir, para eu continuar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a resposta que nós precisamos, irmãos, para os nossos questionamentos. Uma visão maior de Cristo, uma visão mais profunda, uma revelação da pessoa de Cristo. E isso vai ser a solução para todos os nossos questionamentos e todos os nossos problemas. Então, primeira característica de Tomé: pessimismo. Segunda característica: dúvida. E, fatalmente, a terceira característica é incredulidade. Finalmente, temos o texto que encontramos aquela triste declaração revelando a tremenda incredulidade de Tomé, mesmo em face do testemunho dos seus 10 companheiros. Tomé disse: se eu não ver, se eu não pôr o dedo na ferida, se eu não colocar minha mão, de modo nenhum eu vou crer. Irmãos, olha que mente irracional, mente material, mente fixada apenas nas coisas, na realidade material. Não, irmãos, nós precisamos ir além. Mas Jesus, pela sua graça e misericórdia, apareceu 8 dias depois para os 11, Tomé estava junto. Como que Deus é maravilhoso, né? Jesus podia ter falado assim: não vou me revelar, vou provar, vou te provar. Não, mas Jesus apareceu para os 11. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, eu quero ler novamente essa passagem, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Portanto, irmãos, nós podemos chegar à conclusão, ao estudarmos a vida de Tomé, a seguinte conclusão: o pessimismo leva às dúvidas, e as dúvidas levam à incredulidade. Portanto, nós precisamos resolver o problema na fonte, na raiz: pessimismo. Irmãos, por que Tomé não estava quando Jesus apareceu para os 10? Nós não sabemos ao certo, mas considerando o temperamento melancólico,
provavelmente Tomé estava na cama, em casa, na cama, deprimido e abatido. Os outros 10 estavam juntos ali, mas Tomé era tão melancólico que ele, depois de ver o seu Senhor crucificado, depois de tudo aquilo que aconteceu naquela última semana, ele foi para debaixo da cama, debaixo dos lençóis. Ele estava tremendamente deprimido e ele perdeu aquela ocasião em que Cristo apareceu para os 10. Ou seja, parece que Tomé foi vencido pelos seus próprios sentimentos negativos. Agora, uma outra lição, irmãos, que nós podemos aprender com essa terceira intervenção de Noé no relato bíblico, essa declaração de dúvida dele, que é a seguinte: nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Irmãos, as palavras são importantes, nós precisamos vigiar o que sai dos nossos lábios. Por quê? Porque muitas vezes as palavras concretizam a nossa incredulidade. Tomé, ele perdeu uma boa oportunidade de ficar com a boca fechada. Uma boa oportunidade. E quando Jesus aparece novamente para eles, Tomé passa uma vergonha terrível. Olha o que aconteceu. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, que vergonha. Depois de Jesus aparecer para os 10, a primeira coisa que ele fala: Tomé, vem cá, põe o dedo, põe a mão. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, ele, nesse momento, ele brilha. Ele declara algo maravilhoso. Para um judeu, ele diz o seguinte: meu Senhor e meu Deus. Ele chamou Jesus de Deus. Para um judeu, é um passo e tanto. Se você conhece um pouco dos judeus, você está entendendo o que eu quero dizer. Irmãos, uma das qualidades que o Espírito Santo deseja operar em nossa vida é o controle da nossa língua. Nós precisamos tomar cuidado no momento da provação, no momento da dificuldade. O que você vai falar? Você vai murmurar? Você vai colocar para fora aquilo que está no seu coração? Não faça isso. Não faça isso. Segura. Porque às vezes as palavras, elas são estopim de algo que pode acontecer logo em seguida. Olha o que diz Tiago. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Irmãos, a perfeição que Deus espera de nós não é perfeição absoluta. É uma perfeição relativa. Né? Porque se ele esperar a perfeição absoluta, não vai encontrar em ninguém. Agora Tiago está dizendo o seguinte: se alguém controla a sua língua, Deus considera essa pessoa um varão perfeito. Você quer ser perfeito diante de Deus, irmão? Controla a sua língua. Esse é um imenso passo de fé, é um imenso crescimento espiritual se você aprender a domar a sua língua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Essas explicações aqui são, essas figuras aqui são muito chocantes. Está falando do freio na boca do cavalo. Coloca um freio na sua língua, faz mais ou menos isso, porque fazendo isso você vai controlar todo o seu corpo. O leme nos navios, irmãos, os navios são aquelas coisas gigantescas, mas o leme é uma coisa pequenininha, que de acordo com a posição, conduz aquele casco gigantesco para um lugar e para outro.
eu não sei se eu vi ou se eu imaginei, a nossa vida, irmãos, o leme é a língua. Para onde você colocar ela, é para esse lugar que você vai. É um negócio sério, irmãos. Sério. Tomé perdeu uma boa oportunidade de ficar com a boca fechada. E Jesus também nos disse, irmãos, pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, 27. Mas Jesus escolheu aquelas pessoas. Jesus sabia do coração de Tomé. Jesus sabia que Pedro o ia negar 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus escolheu aquelas pessoas falhas, aquelas pessoas fracas e fez delas campeões na fé. Irmãos, a mesma coisa conosco. Deus nos escolheu, Ele sabe quão fraco nós somos, Ele sabe que a gente não vai longe sozinho sem a graça dEle. Mas não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. E a misericórdia de Deus vai cobrir todas as nossas falhas e as nossas deficiências, e nós devemos ter esperança. A vida de Tomé também, irmãos, nos dá esperança. Mesmo uma pessoa incrédula igual ele, o Senhor teve toda a paciência e o restaurou e fez dele uma testemunha. Eu vou falar aqui qual foi o final da vida de Tomé. Portanto, irmãos, terminando, precisamos aprender com esse discípulo e guardar o nosso coração dessas 3 atitudes: pessimismo quanto à vida cristã, quanto ao futuro e quanto à vontade do nosso Pai Celestial. Segundo, guardar o nosso coração das dúvidas em relação à palavra de Deus e às realidades espirituais. E terceiro, guardar o nosso espírito de toda incredulidade, que é materializado através de palavras tolas. Então nós podemos aprender muita coisa, irmãos, com o Tomé. Eu quero novamente citar o versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Começar do versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Atentando nós não para o que nós vemos, mas para o que nós não vemos, porque essas sim são eternas. Agora, respondendo à pergunta inicial, qual foi o centro da vontade de Deus para a vida de Tomé? Irmãos, o centro da vontade de Deus para a vida de Tomé, assim como para todos os apóstolos, estava ligado à sua transformação espiritual, crescimento na fé e testemunho da ressurreição de Cristo. O propósito de Deus na vida dele é igual aos 12. Cada um dos 12 tinha sua fraqueza, sua debilidade, e Cristo foi operando na vida de cada um. Então, o centro da vontade de Deus é uma transformação, um crescimento na fé e um testemunho da ressurreição de Cristo. Após o encontro de Tomé com o Senhor, ele se dedicou ao cumprimento da grande comissão. E a tradição cristã afirma que ele foi para a Índia pregar o Evangelho, onde ele é especialmente reverenciado, sendo visto como fundador do cristianismo naquele país. Lá, Tomé estabeleceu comunidades de cristãos que ainda hoje se autodenominam cristãos de São Tomé. Segundo relatos históricos, ele morreu naquela região como mártir por causa da sua fé. Assim, o centro da vontade de Deus para Tomé inclui o seu chamado para ser uma testemunha da ressurreição de Cristo e levar a mensagem do Evangelho em lugares muito distantes, onde ela não é conhecida, mesmo que isso signifique dar a sua própria vida em martírio. Então, irmãos, vamos aprender com esse homem, com esse discípulo, com esse escolhido do Senhor. Vamos cuidar
vamos guardar o nosso coração de todo o pessimismo. É verdade, os dias são difíceis, mas Cristo está conosco, irmãos. As pessoas do mundo podem temer, mas nós não temos motivo para isso. Passamos por dificuldades, passamos por muitas dificuldades, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, irmãos, que nós julgamos indispensáveis, mas de alguma maneira o Senhor, Ele é fiel, Ele vai nos sustentar. Eu acho que eu já disse isso aqui para vocês. Aos 50 anos de idade, eu trabalhava como pastor, recebia salário, e Deus falou: não é aqui que eu quero você, não. Eu já estava há 18 anos fora do mercado de trabalho. O que eu fui fazer? Eu tinha que obedecer ao Senhor. Saí lá da posição, do salário que eu recebi, fui rodar de Uber, irmãos. Fiquei um tempo rodando de Uber, depois me capacitei, estou numa área nova, sou hoje um profissional liberal, nunca tinha passado por isso na minha vida, sempre no final do mês meu salário era garantido. Irmãos, agora cada mês é um milagre, um desafio, eu não sei o que vai acontecer até o final do mês, mas eu sei que até aqui Deus cuidou de mim. E se Ele foi fiel até hoje, Ele vai continuar sendo fiel, independente do que aconteça, independente das tribulações. Irmãos, vamos ter fé em Deus, né? Jesus disse para Tomé: porque viste e crestes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos ser essas pessoas que creem no invisível, que têm a sua fé colocada na rocha, no Senhor Jesus, na palavra de Deus, nas promessas do alto, porque caminhando assim, irmãos, de maneira nenhuma nós vamos ser abalados, nós vamos ser destruídos. Que Deus nos abençoe. Amém.